Olá, bem-vindo à sua aula número 138 de programação em Python. E nessa aula a gente vai falar sobre o módulo URL-lib. Então, o URL-lib permite que nós acessemos sites ou domínios contidos na internet. Então, a gente pode acessar arquivos, páginas, realizar determinados pedidos ou reter imagens, vídeos, qualquer tipo de coisa. Então, de certa forma, o URL-lib ele é a biblioteca que estaria por debaixo do funcionamento de um browser, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox. E a gente vai ver a seguir como ela funciona. Então aqui, essa porcaria toda que você está vendo, o que é isso aqui? Esse é o texto HTML que descreve a página inicial do Google. Isso é a página www.google.com. Então, se você olhar para isso aqui e clicar aqui com o botão direito e clicar em exibir código fonte, você vai ver esse monte de porcaria aqui. E tudo isso aqui simplesmente descreve a página do Google, que é justamente esse monte de porcaria que a gente vê aqui. E como foi que eu consegui acessar o texto HTML que descreve a página do Google? Simples. Primeira coisa que eu fiz foi importar do módulo URL-lib e importar o módulo request. Então, um pacote contido dentro do módulo URL-lib. E no módulo URL-lib, o que eu fiz? Eu coloquei o nome do domínio que eu desejava acessar, no caso https://www.google.com, e usei a função URLOpen. E passei aqui como argumento dessa função a página que eu desejava acessar. E o que eu recebi de volta? Eu recebi a página no formato de um objeto file, que é aquele objeto que a gente abre usando a função open. E aí eu consigo pegar e usar métodos desse objeto file. No caso, eu usei o método read, que lê o nosso arquivo do começo até o fim, e imprimir esse arquivo. Então você vê que com pouquíssimas linhas de código, eu acessei o site do Google, certo? E consegui reter todos os elementos da página HTML que descrevem o site do Google. Só que mais do que isso, o URL-lib permite a gente reter outras coisas, como uma página web, uma imagem, um vídeo. Então, além de eu poder acessar o que eu estou procurando, eu posso reter dentro do nosso computador, dentro do meu HD, um determinado elemento que eu queira. Por exemplo, se eu der Enter aqui, você vai ver que nada vai acontecer, mas na verdade algo aconteceu sim. Então, o que eu usei? Eu usei do mesmo pacote, urllib.request, usei a função urlretrieve. E o que o urlretrieve faz? Ele vai acessar as informações de um determinado endereço, no caso http://www.gunnerkrieger.com/comics/001.jpg, e vai salvar esse conteúdo num determinado arquivo, no caso 00001.jpg. E se você olhar a pasta da aula de hoje, 138, você vai ver que ele justamente reteve esse arquivo, que é simplesmente a primeira página de um quadrinho. Então, o que aconteceu? Ele acessou os dados do endereço que eu coloquei e, além de acessar os dados, ele salvou esses dados no arquivo dentro do meu computador. Claro que eu poderia ter feito a mesma coisa usando o urlopen que a gente usou para abrir a página do Google. Exceto que agora, além de usar o urlopen, eu teria que abrir um novo arquivo no módulo de bytes, então 001.jpg, acessaria o endereço que eu quero, leria todo o conteúdo desse endereço, escreveria o conteúdo que eu li no arquivo e depois fecharia o arquivo. O urlretrieve faz todas essas etapas para mim. Ok. Só que além de podermos obter o HTML, a imagem, o vídeo de um determinado domínio ou uma página do web, podemos fazer determinados requerimentos. Por exemplo,
Se você olhar a página do Google e eu, sei lá, pesquisar pesquisa aqui, você vai ver que aparece um negocinho aqui em cima. Então eu pesquisei pesquisa e aqui em cima apareceu https://www.google.com.br/ hashtag que igual a pesquisa, certo? Então o que aconteceu? Ele pegou e montou aqui uma determinada estrutura que me permite informar o que eu estou pesquisando. Se eu tivesse colocado aqui chocolate com pimenta e tivesse pesquisado, você veria que ele vai pesquisar chocolate com pimenta, como ele fez aqui. Então, para eu fazer uma determinada pesquisa no Google, basta colocar o endereço, que é o Google, / hashtag que igual a, então eu estou indicando aqui o que eu estou pesquisando. No caso, eu estou pesquisando chocolate com pimenta e ele vai gerar a página da procura de chocolate com pimenta. Então, de certa forma, eu fiz um requisito determinado para o Google de que ele procurasse algo para mim, certo? Agora, como eu poderia construir isso programaticamente? Então, o exemplo que eu vou mostrar é um exemplo de um outro canal, que é o canal, já esqueci, acho que é SentDex, o nome do canal. É um canal de o que eu imagino que seja um americano, mas eu não sei. E ele ensina a fazer uma série de coisas usando Python. Não só programar em Python, mas como programar olhar outros módulos em Python. Certo? Usar o MATLAB, usar o Django, entre outras coisas aí. Então é legal se você checar, mas claro que você tem que ter um entendimento razoável da língua inglesa para conseguir acompanhar. Então eu vou mostrar o exemplo da aula dele. Então o que ele fez? Primeiro, ele pegou um URL, que é o http://byteprogramming.net, que é o site do canal dele. E o que ele fez? Ele criou um dicionário de valores, no qual uma chave era sBasics e outra chave era submit search. No caso aqui, search seria com letra maiúscula. E o que isso aqui indica? Isso aqui é justamente colocar aqui no Google esse Q igual a chocolate com pimenta. Só que no caso, eu colocar várias combinações, seria escrever aqui S como sendo basics e submit como sendo search. Então aqui eu tenho uma combinação. Aqui no Google daria não daria nada, certo? Porque isso aqui não é válido. Mas o que acontece? Eu estou dizendo que eu estou procurando pela palavra basics e o método que eu vou usar é o método de pesquisa, search. Então, como é que ele faz isso? Ele cria um dicionário com sBasics e submit como sendo search. Ele vai lá e usa um outro pacote da biblioteca urllib, que é o pacote parse, que eu importei aqui em cima. Import urllib.parse. E o que ele fez? Ele usou o método urlencode e passou o dicionário de valores. E o que isso vai fazer? Isso vai codificar de uma maneira... vai codificar dessa maneira aqui. Vai codificar para essa sintaxe adequada as chaves do dicionário e os valores que eu quero. Depois, eu vou salvar isso em data e eu vou codificar essa data para UTF-8, que é o formato que eu uso na hora de fazer o requerimento de um determinado domínio. E aí, eu vou entrar no urllib.request e usar agora uma classe, que é a classe request. E o que a classe request recebe? Recebe o endereço que eu estou procurando e uma determinada data. E essa data são esses parâmetros que eu estou passando para realizar uma determinada pesquisa. Poderia ter feito a mesma coisa que eu fiz aqui no Google. Ter colocado aqui, no Google acho que você precisa sempre do hashtag, mas enfim. Deixa eu ver se funciona só com ponto de interrogação pesquisa. Funciona colocar ponto de interrogação. Funciona mais ou menos, né? Ele colocou aqui, mas não fez a pesquisa. Acho que eu tenho que colocar o hashtag na frente para ele saber, para ele saber que ele tem que fazer a pesquisa.
Mas enfim, faria essa formatação adequada aqui para a gente, certo? Então, isso aqui vai gerar o endereço adequado que a gente precisa, que é justamente esse endereço aqui. E aí, tendo o endereço, eu posso usar a minha clássica função URLOpen para abrir a página. Vou salvar essa página em RESP, vou ler a resposta e vou imprimir toda a resposta que o site vai me devolver. Então, se eu der Enter aqui, vai demorar um pouquinho, mas ele vai imprimir todo o conteúdo da página que eu solicitei, certo? Então, essa é uma maneira de você passar argumentos para você requisitar determinada informação num domínio. Entretanto, a maioria dos websites não são tão abertos assim por uma questão de segurança. Então, se eu tentar fazer isso, passar determinados argumentos para realizar uma procura em outro site, por exemplo, Wikipedia, ou requerir uma imagem, qualquer coisa assim, daria erro, ocorreriam erros. Por quê? Porque ele não considera determinados requerimentos como seguro. O servidor que recebe um determinado requerimento de reter uma imagem, um vídeo, uma página no web, ele percebe que o requerimento vem de um programa, vem de um que a gente chama de bot. E aí ele não devolve os dados para o bot. Ele só pode devolver os dados para um ser humano. Então aqui, por exemplo, eu vou tentar requerir, aqui, isso aqui pode apagar, que eu estava usando antes, mas não estou usando mais. Vou tentar requerir desse site aqui, vou tentar baixar algumas coisinhas aqui desse site, usando o URL lib request.urlopen. Então, vou lá e vou tentar baixar o arquivo que está contido aqui. Eu vou lá e tento baixar o arquivo. E aí você vai ver que vai aparecer isso aqui. E isso aqui é o quê? Isso é um erro. E o que é esse erro? Então, eu fui lá e requeri que ele abrisse essa determinada página para eu realizar um determinado download. Só que ele deu um erro. Qual que foi o erro que ele deu? O erro 403. E o que é o erro 403? É Access Denied. Acesso negado. Então, o erro 403 consiste em quando você está tentando acessar uma página que é proibida, seja porque você não é administrador, porque você colocou senha incorreta, coisas assim. Então, quando eu tento acessar algo no pelo nosso programa, usando o URL lib, muitas vezes vai ocorrer um erro como esse. E uma maneira simples de você consertar esse erro é simulando um browser. Antes de eu mostrar para vocês como consertar esse erro, eu quero chamar a atenção de um outro pacote que eu usei aqui, que é o pacote urllib.error, em que eu peguei HTTP error. Então, o erro que eu obtive aqui é um erro do tipo HTTP error. Então, o urllib.error é justamente para lidar com erros de solicitação. E o interessante é que ele salva essas exceções em um determinado objeto. E esse objeto, ele tem um atributo interessante, que é o atributo code. O code indica o número que representa o erro. Então, existem vários erros que podem ocorrer quando você está acessando uma página web. Um que acho que todo mundo já deve ter encontrado é o erro 404, page not found. Página não foi encontrada. Então, esse é um erro super comum e é o código que representa que um determinado domínio ou site não existe, certo? E aqui, a minha exceção, ela possui um atributo que representa o código. Além disso, ela possui um método read que lê o texto em HTML que geraria ao você tentar acessar um determinado domínio pelo browser. Então, o que a gente vê aqui, que eu imprimi HTML, head, title, access denied, blá, 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 é a página que é gerada quando eu tento abrir essa página aqui que eu coloquei, certo? Então, como é que a gente corrige esse erro de tentar acessar um determinado site e o site não deixar porque ele vê que a gente é um programa? Então, a gente simula que a gente está usando um browser. E para simular, a gente coloca informações sobre o sistema que a gente está utilizando.
E essas informações, que é, por exemplo, endereço, o browser que a gente está usando, é tudo contido num bloco chamado de headers, certo? Então, se eu der Enter aqui, ele vai fechar, mas o que eu tentei acessar? Então, como é que funciona esse sistema do headers? Headers é um bloco de informações, e o bloco que para nós é interessante, poderia passar outros tipos de informação, aqui eu só vou passar esse, é o bloco user-ended. Então, user-ended identifica o browser que eu estou utilizando. Então, no caso, eu vou passar Mozilla 5.0, Linux, AppleKit, blá, 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 blá. Isso aqui é só para simular que a gente está fazendo um requerimento dado um determinado browser. Então, isso aqui vai dizer para ele, eu sou seguro, cara. Eu sou um browser e você pode deixar entrar que, não sou um programa, não sou nada. Então, isso é só para simular o acesso de um ser humano. E aí eu vou e uso o request, requisito a página, com os headers que eu criei. Então, eu coloco aqui um argumento opcional, que é o headers igual a headers. E aí, ele usando a página que eu solicitei, no caso eu solicitei o Google, e passando os headers que eu coloquei aqui, ele vai conseguir acessar o Google sem grandes problemas. E aí, quando eu acessar aqui o Google, blá, 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 e colocar aqui com headers.html, eu vou salvar o Google aqui na minha página. Então, uma coisa que eu vou mudar, que eu esqueci, era para colocar uma pesquisa, http www.google.com.br hashtag que igual a pesquisa. Aqui colocar um pontinho de interrogação. Isso aqui vai me fazer uma determinada pesquisa. Eu fiz isso aqui algumas vezes e ele me proibiu de usar, e outras vezes ele deixou eu acessar sem problemas. Então, eu não entendo direito quais são os critérios do Google para realizar a segurança, mas enfim, tem vezes que funciona, tem vezes que não funciona, certo? Então, aqui eu vou tentar fazer uma pesquisa e vou reter os dados da pesquisa que eu fiz. E eu vou reter isso dentro de um arquivo que é com headers.html, que é o que a gente vê aqui, que é esse com headers.html, que se eu clicar duas vezes, você vai ver que é a página do Google, menos as imagens, porque eu não tenho acesso a elas, certo? E você vê que tudo isso aqui está retido, justamente, se ele abrir, né? Bom, ele travou. Ótimo, ele travou. Ele abriu agora. Ok, ótimo. Tudo isso aqui fica retido num arquivo do nosso computador. Então, isso é uma maneira que você pode fazer requerimentos com segurança, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.